Vamos lá. Metade, então, capítulo 4, verso 11, na metade, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo tudo ou passando necessidade, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou ler uma vez mais. Pois aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, eu tudo posso naquele que me fortalece. Oremos uma vez mais. Pai, obrigado pela Tua palavra, pois a Tua palavra é verdade. E nesta hora, continuando na Tua doce presença, nós pedimos a intervenção do Teu Santo Espírito, para que através da intervenção do Teu Santo Espírito possamos sair daqui mais alimentados, nutridos pelo Teu poder, nutridos pela Tua palavra. Então vem, Senhor, e reina uma vez mais em nós. Vem, Senhor, e fale conosco. Vem, Senhor, e abra o nosso entendimento. Em nome de Jesus, amém e amém. Podemos assentar. Meus irmãos e irmãs, o cristianismo primitivo nasceu com algumas demandas e essas demandas elas têm se tornado cada vez mais fracas durante a existência, durante a vida. No início, os discípulos eram chamados para seguir Jesus. A proposta era simples: siga Jesus, abandone tudo, largue a sua vida, siga Jesus, siga o Mestre. E esse seguir Jesus e seguir o Mestre trazia consigo algumas aflições diante da situação política, diante da situação de ocupação que a Palestina vivia. E todos se conformavam com essa vida de que ao encontrar-se com Jesus ou por ter sido encontrado por Ele, você entrava numa lista de pessoas não muito benquistas pela sociedade, pelo governo, pela vida. E aí a demanda era simples, você conhecia esse Jesus, andava com esse Jesus, crescia com esse Jesus durante a caminhada, como falamos nessa manhã, e a partir desta caminhada você experimentava qualquer desafio, você enfrentava as lutas do dia a dia, você enfrentava as perseguições do dia a dia e prosseguia a sua caminhada. Era bem simples. Era mais ou menos um paralelo como nós temos hoje nos países onde as pessoas sofrem perseguição, que a decisão é feita uma só vez. Você faz a decisão por Cristo e aquilo coloca a sua cabeça em jogo. Então você pensa muito bem antes de fazer essa decisão, porque você sabe que a decisão por Cristo trará uma consequência imediata. Então as pessoas não juntavam essa ideia de que eu recebo a Cristo na minha vida, eu começo a andar com Cristo e, eureka, tive a grande ideia, agora minha vida vai ficar maravilhosamente bem. Porque Cristo nos seus ensinos olhou para os seus discípulos e disse: olha, nós iremos na contramão do sistema. O mecanismo normal da atualidade diz que é olho por olho, dente por dente. O mecanismo da atualidade diz que se alguém se tornar o seu inimigo, você se mantenha como inimigo dele. Se alguém usar de violência para com você, você reaja com violência. A lei do bateu, levou, irmãos e irmãs, não é nada da modernidade, é uma lei antiguíssima. Agora, quando eu então me encontrava com Jesus, quando os discípulos tiveram esse encontro com Ele, mudou tudo. Olha, a partir de agora, se baterem na sua face, você dê a outra face. A partir de agora, se você tem um inimigo, você lute para ter paz com ele. Na verdade, você brigue para não brigar com ninguém. A partir de agora, você entenda que não é maior vantagem receber, o maior benefício e dom é dar. Jesus começa então a tocar em tudo aquilo que era consciência comum e dizer o contrário.
Então os seus discípulos olhavam para ele e percebiam o desafio que estavam diante do seguir a Cristo, diante do ser discípulo de Jesus. Então, como disse, ninguém conectava a vida com Deus a uma vida de prosperidade. Vida com Deus com uma vida agora que, nesse terminologia que ouvimos muito, agora eu sou filho do rei, agora eu tudo posso. Ninguém conectava, então, a humildade de Cristo a nenhum desejo de grandeza em nome da fé. Todo mundo entendeu, para seguir a Cristo é um caminho, para seguir a Cristo é tomar a cruz, para seguir a Cristo é enfrentar os dramas do dia a dia, as alegrias do dia a dia, é simplesmente viver a vida com Ele. E isso não altera o meu status de ser humano, de cidadão, no sentido de que eu tenho que viver para fazer o bem e que eu não vou viver agora achando que eu estou acima de todo mundo. Porque os seguidores de Jesus entenderam que também deveriam ser servos. Entenderam que deveriam lavar os pés uns dos outros. Entenderam que teriam que se rebaixar naquilo que era um serviço simples de servidão, de considerar o próximo maior do que eu mesmo. Então eu repito pela terceira vez, eles não tiveram essa ideia de que agora, como seguidor de Cristo, eu estou acima, eu vou reinar em vida. Como dizia uma música e diz ainda por aí. Aí o tempo passou e vieram os neomovimentos. Aí nesses movimentos inverteram tudo. Inverteram tudo. O discipulado passou a ser uma aquisição de status. O seguir a Cristo se tornou um desejo e uma rede de benefícios. Ao aceitar esse Cristo, eu entro ali, mais ou menos como um cartão que vai somatizando pontos. E eu vou ganhando milhas. E quando eu tiver bastante milhas, Cristo vai me recompensando. E eu trocarei os meus pontos, que são bênçãos para mim. E na maioria das vezes, as bênçãos só têm a ver com dinheiro. As bênçãos só têm a ver com posição. As bênçãos só têm a ver com aquilo que eu vou ganhar, com aquilo que eu vou fazer, com aquilo que eu vou conseguir. E os seguidores de Cristo, que eram simplesmente uma missão de seguir a Cristo, passaram a ser empresários da fé. E esta se tornou a linguagem do mercado da fé, a linguagem dos benefícios da fé, a linguagem do dê 10 e ganhe 1.000, dê 1.000 e ganhe 100.000. A linguagem do eu faço tudo num ato de uma jogatina, uma barganha com Deus. E discipulado, que era simplesmente viver com Cristo, enfrentar a vida com Ele, se tornou uma loteria de eu espero contentar o sagrado, porque assim Ele irá me abençoar. E você sabe disso, isso atrai uma multidão enorme. Isso atrai gente que quer mais, porque nesse mercado é fácil você ter pessoas com problemas, com sonhos e com desejos. E aí, se eu falo para você que você vai ter todo o dinheiro do mundo, você vai ficar feliz de ouvir isso. E se eu disser para você, assim diz o Senhor te chama para o martírio lá na Coreia do Norte, você vai ficar horrorizado. Porque nós idealizamos que seguir a Cristo deve trazer para mim somente a bondade, somente o que for bom. Consequência? Consequência disso é que na família da fé nós desenvolvemos esse comportamento de frustração diante do que eu não tenho. Frustração diante do que eu não consegui. Frustração que às vezes acabam levando as pessoas a depressões profundas. Frustração que me faz olha, eu estou triste com o Senhor porque nada acontece, nada muda. Eu achei que agora, e não falamos isso, mas sentimos. Agora eu achei que eu ficaria rico, mas não fiquei. O mais interessante é quando nesse processo de equívoco vem as comparações. Pastor, você não está vendo aquele irmão lá que não era irmão mais agora, ele se tornou um ímpio e ele está rico e feliz, pastor. E ele só apronta, pastor. E eu aqui fiel, estou cada vez pior.
Cada vez numa situação difícil, nós começamos essas comparações equivocadas, enquanto o chamado de Cristo era simplesmente: receba a minha paz, receba a eternidade, reconheça os seus pecados e prossiga na caminhada. Pois a promessa era para o mundo vindouro. As ruas de ouro eram para depois da morte, não antes. O venha, servo bom e fiel, não é o canto da cidade que vai me entregar a chave da cidade nas mãos e vai falar: agora você manda. Não é nada disso. E nesse processo de equívocos, se desenvolveu e se desenvolve muitas doenças da alma, do coração. E essas doenças têm afetado um número enorme de pessoas. E eu digo para vocês que eu sofro muito quando eu percebo esses sintomas. E ao contrário disso, o apóstolo Paulo vem com uma história linda aqui na carta de Filipenses, dizendo exatamente o contrário. Dizendo qual era a sua experiência. Dizendo o que ele entendeu, o que ele descobriu. Então, caso você tenha fechado a sua Bíblia, abra de novo e olhe para esses versos, conforme nós fomos analisando juntos. Paulo está escrevendo essa carta, já falei nessa nossa série de conselhos para 2016 alguma coisa, e hoje ali ele da prisão escrevendo, ele começa com essa simples declaração: eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Paulo começa dizendo aquilo que eu poderia dizer que na tentativa do século XIX da teoria da evolução, e Darwin tentou explicar nos processos de convergências adaptativas de animais e de espécies. Paulo traz este processo para si e disse dele mesmo: eu aprendi a adaptar-me, eu aprendi a mudar de acordo com a música, eu aprendi em qualquer momento a olhar uma perspectiva e falar: não pode mais ser essa, deve ser aquela. Paulo, que era perseguidor, Paulo, que se torna perseguido, olha para suas ovelhas e diz como conselho: eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. E adaptar-se a toda e qualquer circunstância significa que ele tinha a predisposição de rever os seus conceitos, de rever aquilo que ele era e se transformar. E eu te pergunto, é fácil mudar? É fácil você ser confrontado com uma declaração de alguém que atesta o que você é e você olhar para aquela pessoa e falar: é verdade o que ela está dizendo. É verdade, este sou eu, e eu tenho que fazer alguma coisa para me adaptar. Eu tenho que fazer alguma coisa para transformar. Isso não é fácil. Paulo olha então diante deste cristianismo que bastava seguir a Cristo, imitar a Cristo, viver com Cristo, e ele diz: eu aprendi a me adaptar em toda e qualquer circunstância. E a pergunta que vem depois dessa frase é: qual então é a circunstância? Quais são as situações que ele vivia? E ele continua dizendo: eu sei o que é passar necessidade. Passar necessidade não é algo que as pessoas almejam, correto? Eu não almejo passar por necessidade. Mas passar por necessidade não é obra do maligno na sua vida. Passar por necessidade pode ter várias causas, eu vou listar algumas. Você pode estar passando necessidades por preguiça. Você pode estar passando por necessidades por orgulho. Você pode passar por necessidades porque não quer mudar. Não consegue enxergar mais nada, nenhum nicho. Você pode passar por necessidades porque se afundou num processo de tristeza, está talvez com alguma ansiedade, depressão, transtorno emocional que te paralisou de alguma forma. Você pode estar passando por alguma necessidade porque simplesmente não quer fazer absolutamente nada diante daquela necessidade.
A necessidade, então, não é o atestado de essa pessoa está com o maligno, o diabo está ferindo essa pessoa, e essa pessoa, então, vai ficar de necessidade a necessidade. Porque Paulo, andando com Deus, servindo a Deus, fala em alto e em bom som. Eu sei o que é passar necessidade. Assim também, quando eu enfrento a vida, quando eu enfrento o dia a dia, quando eu enfrento as lutas, quando eu enfrento as prisões, eu me lembro, eu estou passando por necessidades de que vêm diante da missão que eu tenho. Eu passo então aquilo que eu não quis, eu passo então aquilo que eu não quero, eu enfrento o dia a dia, eu enfrento as lutas. Eu sei passar por necessidades. Pergunta que eu quero primeiramente fazer no seu coração é como que você age com as necessidades? Como você enfrenta com as necessidades? Num determinado momento da minha vida, na minha caminhada da fé, eu só ouvia isso. As necessidades são obras do mal, o mal quer acabar com você, amarre e rejeite. Você pode ficar então em casa sem fazer nada, sem agir e só repreender o mal. Se fosse fácil assim, gente, a gente marcava o culto da repreensão do mal, no outro dia estava todo mundo rico, todo mundo abençoado, amarrava um dia e acabou. Paulo olha e diz, eu sei o que é passar necessidade. E ele completa, assim também como eu sei ter fartura. Saber ter fartura é saber viver com aquilo que eu tenho. Porque a necessidade também é resultado para muitos que gastam mais do que ganham. Concordam? Se você gasta mais do que você ganha, você sempre vai viver em necessidade. Isso é óbvio. Então, o que é saber ter fartura? É saber administrar quando tudo está bem. É saber viver com a medida que eu preciso para viver e não esbanjar. É não pensar, não, eu acho que vai dar certo aquele negócio e porque eu acho que vai dar certo aquele negócio, eu já vou declarar a cessão de gastos. É pela fé, inclusive, é pela fé. Porque eu atesto para Deus que eu estou tendo fé. Está vendo, Senhor? Eu já estou gastando. Tamanha é a minha fé que o Senhor vai prover, eu já vou gastar aquilo que não recebi. Quando Paulo diz, eu sei passar por necessidade e sei ter fartura, ele está dizendo dos dois extremos que ele consegue conviver. Porque no extremo da necessidade eu tenho que ter uma reação. No extremo da fartura eu tenho que ter cuidado e zelo por aquilo que Deus está me dando. Paulo prossegue dizendo, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Você tem 1 minuto para responder para o seu irmão, que bendito segredo é esse que ele aprendeu de viver, como viver contente em toda e qualquer situação. Vamos lá, 1 minutinho, rápido. Arrisque. O que você acha que Paulo está dizendo? Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Vamos lá, arrisca alguma coisa, fala alguma coisa. Tenta trazer, que segredo é esse? Complexo. Complicado, não é? Você vive contente 24 horas por dia? Você vive contente em toda e qualquer situação? É o que o texto está dizendo. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Aristóteles, quando define essa palavra no grego, ele diz o seguinte, este contentamento significa não desejar nada e possuir tudo o que deseja. Sim, em outras palavras, não é que eu não desejo nada, é que eu já tenho tudo o que eu desejo, eu possuo tudo o que eu quero, então eu estou contente. Paulo diz, eu aprendi o segredo. Eu aprendi como viver contente. Primeiro, eu tenho a impressão que Paulo extrai, então, da Bíblia o conceito de que a alegria impulsiona. Que Paulo extrai da palavra que na linguagem dos louvores nós trazemos a linguagem da esperança.
Se você perceber tudo o que cantamos hoje, nós declaramos esperança, nós declaramos fé. Paulo, então, esteja trazendo de toda essa linguagem um modelo de vida, onde ele não permite ser afetado por nada externo, mas ele, com a alegria que vem da esperança, ele reage na vida, no dia a dia. É claro que Paulo se entristecia. Quando ele dá a sua explicação sobre como ele gostaria de ver o povo hebreu salvo na carta aos Romanos, ele demonstra a sua tristeza. Ele demonstra que ele daria a sua própria vida pelos seus irmãos israelitas. É óbvio que ele convivia com tristeza, mas ele não deixava a tristeza derrubá-lo. Ele não deixava a tristeza se tornar no seu canto repetitivo de murmuração que põe a pessoa para baixo e não para cima. Eu acredito que se Paulo conhecesse o samba da bênção de Vinícius de Moraes, ele, pelo menos o primeiro verso, ele gostaria de cantar. É melhor ser alegre do que ser triste. Paulo então está dizendo, olha, eu aprendi um segredo, é algo que está dentro de mim, em qualquer situação eu encaro com essa contemplação de vida, e aí ele volta para o tema da necessidade. Seja bem alimentado, seja com fome. Irmãos, eu vivi um momento da minha vida em Israel que... não digo que passei fome, mas fiquei com uma dieta bem restrita. E para alguém que come pouco, como eu, ficar com uma dieta bem restrita é passar fome. Eu lembro que eu tinha pouquíssimo dinheiro no bolso e eu tinha que decidir o que comer durante o dia. E eu fiz as contas das calorias do que o meu dinheiro poderia comprar naquela época e eu cheguei à conclusão que eu poderia comprar um sorvete de chocolate e um suco daqueles de caixinha, o pior deles. E eu passei alguns dias nessa dieta porque era o que eu tinha para sobreviver. Eu fiz um cálculo de que com essa dieta eu sobreviveria X dias na minha missão. E foi interessante que eu fazia isso com muita alegria. Eu então segurava, eu acordava já desesperado de fome e queria comer, não tinha nada, eu ia aguentando até o máximo, porque eu sabia que aquele seria a primeira e a última refeição do dia. E eu tinha medo de contar isso para alguns irmãos. Porque eu sabia, se eu falar isso para aquele fulano, ele vai falar, o irmão está em pecado, o irmão não está prosperando. O irmão está com problema, o irmão não tem dinheiro para comer. Ele não ia pensar que eu estava no Oriente Médio, ele não ia pensar que eu estava numa situação de perigo, numa zona complicada. Ele não ia pensar nada disso. A teologia dele informava que não, que servo de Deus só come do bom e do melhor. Eu devia estar lá nos super restaurantes, comendo, usufruindo, filho de Deus. E eu lembro de digerir aquele negócio com tanta alegria, com fome sim, irmãos, queria comer mais, é óbvio. Mas alegria de ter tido condições de ir passar lá um tempo com um sorvete e com um suquinho de caixinha. E eu lembro quando eu dividia isso com a minha família, eu perguntava, falava isso para o meu pai olhava para mim e dizia, filho, você tem certeza que isso é o que Deus quer, que vai contribuir para a sua vida? Eu falava, pai, eu tenho. Ele olhava para mim, mesmo sem entender muito a situação, e falava, continue. Vá de novo, repita a dose, faça de novo. E você entende então que a situação, que a fome, que alguma escassez, que algum momento que você possa enfrentar, eu repito, não é obra do mal, mas pode ter N variáveis. Paulo então vai de contra, bate de frente aquela ideia, não, um servo de Deus não pode passar fome. Você já falou isso, irmãos e irmãs? Se você falou isso, peça perdão, porque o apóstolo Paulo passou fome. O apóstolo Paulo passou nudez, o apóstolo Paulo passou escassez, o apóstolo Paulo passou necessidade. O apóstolo Paulo, não é o André. O apóstolo Paulo viveu todos esses dramas que nós não queremos viver. E tinha coragem de dentro da prisão de dizer, mas eu sei o segredo.
Eu fui instruído no mistério, é o que diz o original. Eu fui instruído no mistério que me mantém contente diante de toda e qualquer situação, pois eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu entendi então que eu posso passar momentos quando tenho tudo e posso viver momentos quando não tenho nada. Eu posso viver a paparicação daqueles que estão vendo quando tudo está dando certo e posso passar o abandono quando ninguém mais está ao meu lado porque acham que eu estou em pecado por estar sofrendo. E diante de tudo isso, o que me sustenta é a alegria do Senhor. O que me sustenta é saber que essa vida é passageira. O que me sustenta é a convicção de que eu vivo para o Senhor e que Ele cuida de mim. Então eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso o sofrimento, eu posso a alegria, eu posso enfrentar a vida de qualquer forma. E isso não é sinônimo de vida com o mal, isso é sinônimo de vida de quem acredita que o Senhor controla todas as coisas. Irmãos e irmãs, nós não podemos então nos render a esses equívocos de idealizar que o que eu tenho tem a ver com aquilo que eu sou. E não confundir aquilo que eu sou, que deve ter a ênfase, o suporte, o fundamento daquilo que eu possuo. Pois o que sou um seguidor do Senhor. O que possuo é resultado daquilo que o Senhor quis me dar. Do que o Senhor me permitiu trabalhar, batalhar para conquistar. Da força que Ele me deu nas diversas estações e deu para você nas diversas estações da vida. Mas o segredo é a constância da minha caminhada, na certeza de que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não deixe nenhuma ideia de cristianismo, de nenhum neomovimento te tocar algum dia e você achar que agora eu devo ir ali, porque ali a bênção está mais forte, porque lá vão orar pelo meu bolso. Não tenha nenhuma convicção de que agora, se você colocar o copo de água na geladeira, eu bebi tanto desses copos, irmãos, olha, vai alguma coisa acontecer. Pois eu tudo posso em Cristo que me fortalece. E quando a necessidade bater na sua porta, pergunte a você mesmo: porventura não está o Senhor chacoalhando os céus para me dizer, tem uma nova rota? Porventura não está o Senhor dizendo, eu vou continuar cuidando de você, e se você passar necessidade, don't worry, be happy. Não se preocupe, porque eu passo com você por todos os vales e te sustento, pois eu te fortaleço em qualquer circunstância. E eu acredito que este era o segredo de Paulo. O segredo de alguém que entendeu que a vida não é o que você tem, mas a vida é o que você é. E não a vida que você é porque você é um ser maravilhoso, mas porque Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós nos transforma de glória em glória. Cristo em nós, e assim podemos tudo o que Ele nos colocar para viver.